Vamos lá todos dizer assim: Pai, te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, por tudo aquilo que tu és. Sem ti nada podemos fazer, Pai, mas sabemos que contigo somos capazes de grandes coisas. A nossa vida é transformada pelo teu poder, pelo teu amor. No nome de Jesus. Vamos abrir no livro de Jó. Jó 1. E em Jó 1:6. Em Jó 1:6. Em Jó 1:6 vamos ver o que Deus tem para nós. O título é Pergunta. E você pergunta-me, mas qual pergunta? Boa pergunta. Eu já lhe respondo. Jó 1:6. Este livro de Jó é o único livro que não tem uma data. É o único livro que é intemporal. Portanto, não se sabe na altura que foi escrito, quando foi escrito, em que época é que se passou. É um livro que não se sabe. A única coisa que se sabe que foi da vontade de Deus que ele fosse colocado, e vê-se aqui completamente a mão de Deus. Em Jó 1:6, o que é que aconteceu até aqui? Jó era um homem de Deus, um homem de Deus abastado, que Deus o tinha enriquecido muitíssimo, tinha filhos, tinha casas, tinha possessões, tinha tudo em abundância, e isso não agradou ao diabo. E agora vemos a reação do diabo. No Jó 1:6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear e de passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele, semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu o Satanás ao Senhor e disse: Porventura não temos Jó a Deus em debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para algumas pessoas é confuso entender como é que o diabo pode ir à presença de Deus. Eu estou farto de dizer e continuo a dizer: isto não é uma luta entre o diabo e Deus. Isto é uma luta entre nós e o diabo. Deus está acima de tudo e de todos. E basta um estalar de Deus que acaba com o diabo. Mas como é que Deus sabe quem nós somos realmente? Eu já não falo do dia de hoje. Vamos pensar só nesta semana. O que é que você fez de errado esta semana? Você sabe de que a própria dúvida, duvidar do poder de Deus, também é pecado perante Deus? Eu estou a dizer isto para você entender que o diabo muitas das vezes utiliza situações, esquemas que às vezes são montados contra nós, em que a nossa reação não é a reação certa, em que nós reagimos primeiro, em vez de orarmos, buscarmos ao Senhor e sabermos o que é que devemos fazer em tal circunstância. E muitas vezes reagimos, e não muitas das vezes não da forma correta. E o diabo utiliza tudo isso para se virar contra nós.
para poder chegar perante Deus e nos acusar. Exatamente como fez com Jó. Mas Jó, pelo menos à primeira vista, não havia nada, mas se Deus permitiu, havia a possibilidade de poder acontecer e de Jó negar ao Senhor. Havia essa possibilidade. Será que ele faria? Mas sem ser testado, como é que sabia? Eu pergunto, você agarra e bebe uma bebida qualquer. Como é que você sabe que essa bebida é boa? Você tem que aprovar. Por isso é que Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. Sem haver teste, nunca se vai saber realmente o que é a verdade. Então Deus permitiu, na vida deste homem, que o diabo tocasse. E o diabo tocou mesmo a sério, destruiu-lhe tudo. Tudo. A raiva dele era tão grande contra Jó, porque Jó se colocava perante Deus, Jó adorava a Deus, buscava a Deus, sacrificava a Deus. A raiva do diabo era tão grande contra ele que destruiu tudo o que tinha. Numa noite, ele perdeu tudo o que tinha. Um dos homens mais ricos da Ásia perdeu tudo o que tinha. Inclusive perdeu os filhos. Ficou só ele e a mulher. E eu quero que vocês vejam no versículo 20, um pouco mais para baixo no capítulo, um pouco mais para baixo, Jó 1:20. Vê-se a resposta de Jó a tudo o que aconteceu. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e se raspou a sua cabeça e se largou em terra, lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O homem estava a passar por um problema extremo. É uma loucura. É uma loucura nós pensarmos perder tudo. É uma loucura nós pensarmos perdermos filhos. Uma loucura. No entanto, este homem perdeu tudo e não se virou nunca contra Deus. Pelo contrário, no versículo 20, ele diz, rasgou, rapou a sua cabeça, lançou em terra e adorou a Deus. As circunstâncias que muitas das vezes nos acontecem na vida nos leva a um ponto tal para ver qual é a nossa reação. Eu já fui muitas vezes corrigido por Deus por atitudes, por causa da circunstância que eu estava a passar, de atitudes que eu tomei que não agradaram a Deus e Deus me repreendeu. Nós temos que entender que Deus sabe como andar sobre a terra. O próprio Filho Jesus, pelo aquilo que padeceu, aprendeu a obediência e aprendeu a andar sobre a terra. Por isso, é que Ele é nosso advogado perante Deus e intercede por nós dia e noite. Mas você sabe que cada vez que erramos, o diabo, o nosso acusador, aponta o dedo a nós perante Deus. E se não houver arrependimento da nossa parte, se não houver uma tomada de posição da nossa parte de arrependimento, o diabo fica com a autorização de poder tocar nas nossas vidas. Em Portugal, pelo menos, existe muitas vezes o hábito de dizer que mal fiz eu a Deus.
a pergunta não devia ser esta. A pergunta devia de ser: que mal você fez à lei instituída por Deus? Vamos abrir em Jó 2:1. Jó 2:1. Jó. Peraí. Jó 2:1. Jó 2:1. O diabo volta a aparecer perante o Deus. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Havia a possibilidade da reação de Jó não ser a melhor. Mas, no entanto, Jó manteve como um filho de Deus. Não acusou Deus, não se voltou contra Deus. E, no entanto, o diabo se levantou contra ele. Mas só assim é que Deus poderia ver qual a reação. O que é que ia acontecer? Então Satanás, no versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás que se não blasfema de ti e da tua face. Havia essa possibilidade também. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a sua vida. E o diabo veio contra ele e colocou-lhe uma chaga maligna da planta dos pés ao topo da cabeça. Todo ele ficou em ferida. E no versículo 9, um pouco mais abaixo, versículo 9, ele raspava as suas feridas com um cato de telha. E então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Depois de perder tudo quanto tinha, perdeu a saúde também. E ele não falou contra Deus, não se moveu contra Deus, não disse: Senhor, então, como é que é possível? Às vezes nós não entendemos as circunstâncias. Às vezes não entendemos o que acontece à nossa volta. Deus prova aqueles que são seus para ver se realmente o que eles fazem. Ontem vi um testemunho de um pastor, há muito tempo mesmo, que eu não ouço ninguém, não tenho ouvido ninguém, tenho ouvido pregações, não tenho ouvido ninguém, mas ontem ouvi, e esse homem falava de um testemunho que tinha acontecido com ele. E nesse testemunho ele falava de coisas que tinham acontecido com ele que não foram boas. Ele andava a pregar a palavra de Deus,
Andava de carro, de um lado para o outro, uma euforia tremenda de pregar aqui, pregar ali, tremenda. E de repente ele tem um acidente. Nesse acidente ele é levado para o hospital. No hospital, quando ele está no hospital e recupera os sentidos, vem a descobrir que perdeu tudo o que tinha porque roubaram-lhe tudo o que ele tinha. Ele depois ficou como pastor de uma igreja, fixo. Mas no coração dele aquilo não estava certo. Ele dizia: Pai, eu estava a fazer a tua obra. Estava a fazer o que tu querias. Ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Eu estava a fazer. Ele não falava isto. Mas no seu coração dizia. Mais tarde Deus lhe mostrou porquê que tudo aconteceu. Não era da vontade de Deus que ele estivesse a fazer o que estava a fazer. Ele é que pensava que era assim. Não é assim. Não é como nós pensamos, é como Deus quer. Às vezes a nossa vontade de resolver situações é mais forte que nós. Às vezes queremos que as pessoas sejam punidas por aquilo que nos estão a fazer a nós. Nós queremos que a reação seja imediata perante eles. Ainda hoje Deus me disse assim: eu sou o juiz. Eu é que decido. A ti só é dado fazer uma coisa: perdoar. Será que nós conseguimos nos humilhar o suficiente perante Deus para fazer a sua vontade e não a nossa? Será que somos capazes? Será que somos capazes de nos reduzir ao pó, como aconteceu com Jó, em que perdeu tudo? Sabem que em Portugal existe um ditado que diz: quem não se sente não é filho de boa gente. Esse ditado nada tem a ver com Deus. Porque Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Jó teve uma atitude louvável. Depois apareceram amigos de Jó e contrompavam com ele, dizendo que ele tinha pecado, que ele não tinha feito as coisas certas perante Deus, por isso é que lhe estava a acontecer aquilo. Mas Deus tinha que saber o que ia no seu coração. Deus deixa-nos passar por circunstâncias para ver o que estava no nosso coração. Você sabe, havia um pastor que dizia que era a tática da pasta de dentes. Sabe qual é a tática da pasta de dentes? Você aperta a pasta de dentes e ela sai fora. Quando nós somos apertados, o que sai fora é o que está lá dentro. Se você tem raiva, tem revolta, tem coisa, quando você é apertado, é pressionado pelas circunstâncias da vida, o que sai cá fora, o que sai fora é a sua reação. A reação muitas vezes não é boa. Agora, quando você é pressionado e sai paz, amor, você está cheio de paz. Exatamente como aconteceu com Jó. A sua reação não foi de revolta, foi de adoração. As circunstâncias estavam, mas como é que alguém pode estar a adorar umas circunstâncias quando não são boas? Mas ele conhecia Deus. E nós conhecemos a Deus. Há circunstâncias na nossa vida que não são boas.
Mas não é dessa maneira que Deus descobre o nosso coração? Como nós somos? A reação que temos? É o apertar da bisnaga para saber o que está lá dentro. Tem uma vantagem quando isso acontece, porque você pode ver que realmente que aquilo que está a sair não é bom. Você pode mesmo, porque a Bíblia diz: aquele que se julga a si mesmo não será julgado. Portanto, você pode ver que não presta aquilo que a sua reação foi uma reação que não presta. E você pede perdão a Deus: Senhor, limpa-me e muda-me, para que a reação seja de agrado a ti. Sabe que todos nós, sem exceção, estamos numa caminhada de santidade. Todos nós estamos a aprender com Deus. Aprender a andar com Deus. Aprender a fazer o que é bom, não o que é mau. Mas para isso, ouçam bem uma coisa. Às vezes nós pensamos, mas se temos essa reação, se deixamos as pessoas ficarem impunes, sem castigo, sem nada, depois do que nos fizeram a nós, então e depois? Você não está a imaginar. Primeiro, não se esqueça de uma coisa, de quem você é filho. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que ter a atitude de Deus. Jesus foi crucificado, foi maltratado, cuspiram-lhe em cima e, no entanto, ele morreu por aqueles que lhe fizeram mal. Você é um filho de Deus. A Bíblia diz que se alguém não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Então quer dizer que a reação que nós temos faz toda a diferença. Quer dizer que existe uma aprendizagem que tem que ser feita na Terra. As reações que eu tinha há anos atrás não são as mesmas que eu tenho agora. E não vão ser as próximas que eu vou ter no meu futuro. Graças a Deus. Eu vou-lhe explicar uma coisa. Caso você não saiba. Ai daquele que toque no Filho de Deus. Deus o julgará. E aqueles que lhe estão a fazer mal, você perdoa. Faça o bem. Entregue o assunto nas mãos de Deus e deixe Ele operar. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ser muito pior do que se você tivesse feito alguma coisa. A não ser que essa pessoa se arrependa e mude. A não ser que essa pessoa chegue ao pé de si e por causa da sua reação de bondade para ela, da sua reação de perdão para ela, a pessoa mude e se arrependa. Então muda tudo também da parte de Deus. Mas se for de outra forma, se a pessoa se continua a reagir contra si, o julgamento vem vir sobre ela. É um julgamento duro. Muito duro. Porquê? Porque a nossa reação foi a reação certa. Nós honramos a Deus com a nossa reação. E Deus nos honra a nós com o julgamento que Ele vai fazer. Eu quero vos mostrar uma coisa em Jó 42. Jó 42, 12. Quanto tempo levou Jó? Não sei, nós não sabemos. Pensa-se. Foram 6 meses.
Mas pensa-se, não há certeza. Pode ter sido uns tempos só, um ponto. Jó, Jó 42. Não se sabe quanto tempo foi, mas foi um tempo. Mas depois Deus abençoou de volta este homem. Jó 42:12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira e no versículo 15: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até à 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. A prova veio para que Deus visse o que estava no coração de Jó. E depois o abençoou de volta ricamente. Alguns poderão dizer, não, mas não, o diabo não vai à presença de Deus e não me acusa. Não. Vamos ao último livro da Bíblia. Vamos a Apocalipse. Apocalipse 10, 12. Não, 12, 10. É o contrário. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Em Apocalipse 12, 10 diz: isto estava a acontecer no céu, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Você sabe que cada vez que nós fazemos alguma coisa que não está certa, o diabo vai acusar-nos perante Deus? E se nós vemos que erramos e nos arrependemos, aqui é a grande diferença, porque há pessoas que veem que erraram e deixa estar, pronto, mas foi por razão, eu tinha razão de fazer o que fiz. Está muito errado da sua parte. Se você errou, peça perdão a Deus. Que Jesus, o seu advogado que está perante Deus Pai, à direita de Deus Pai, intercede por si a seu favor perante Deus. Porque está escrito que Deus é fiel e justo para nos perdoar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Veja aqui no versículo 11, continuação. E eles que eram acusados de dia e de noite pelo diabo, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Você entendeu? Que nós vamos vencer por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos a ser perdoados por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos a vencer e vamos vencer nesta terra por causa daquilo que Jesus fez por nós. Não é porque é aquilo que somos. Não é por aquilo que fazemos. Entende? O nosso merecimento, aquilo que nós devíamos merecer, era a cruz. No entanto, Jesus
Foi à cruz em nosso lugar. Você entendeu? Muitas das razões, muitas das vezes aquilo que fazemos é errado. Eu quero lhe dar um exemplo. Que Deus me dê direção para eu lhe dar o exemplo corretamente, para você entender e eu não poder lhe dar tudo, porque é complicado. Ah, aconteceu há pouco tempo de uma pessoa, de um trabalho que eu fiz, em que essa pessoa não quer pagar. Vontade minha era chegar lá e destruir todo o trabalho que eu fiz. E se calhar de qualquer pessoa era o que era correto, Deus disse-me para ficar quieto e sossegado. E disse-me para falar palavras só e dizer: se não houver pagamento, vão acontecer coisas piores. Estou a amaldiçoar alguém? Não, estou a dar hipótese. Exatamente a mesma hipótese foi dada a Faraó. Exatamente a mesma hipótese. Deixam o povo ir, caso, como não deixou ir, começaram a haver as pragas. Você vai dizer isso com raiva, não vai resultar. Você já tem de ter no seu coração perdão para a pessoa. E você vai declarar aquilo que é a vontade de Deus. Antes de eu continuar, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já fui provado por Deus nesta área. Houve uma vez uma pessoa que mandava roubar. Eu sabia e tive provas na minha mão e Deus disse-me para deitar as provas fora. E depois meteu-me para trabalhar para ele de borla. Deus queria ver qual seria a minha reação. Se eu obedecia a Ele ou se obedecia à minha carne, à minha vontade. Eu decidi andar com Deus e andar com Deus a fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Em respeito a este trabalho, este último trabalho que tive, a minha reação era de perdão. A minha reação foi de fazer esta declaração, segundo o que eu senti. Foi há pouco tempo e as coisas já estão a começar a acontecer. Deus é que faz o julgamento. Deus nos abençoa. Deus é que nos restitui aquilo que nos está a ser roubado. É Ele que nos enche a boca de bens. É Ele. Ouça bem, perante o mundo, a sua reação tem de ser sempre de bênção. Tem de ser uma reação conforme Deus quer. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque o mundo tem os olhos postos em si. O mundo vai olhar para si conforme a sua reação, ele vai dizer: este homem, esta mulher é diferente. Este homem, esta mulher tem que ter Deus para ter uma reação assim. Porque todas as outras reações iguais à do mundo não têm Deus estas pessoas. Mas esta pessoa que tem uma reação assim, ela tem que ter Deus na sua vida. A sua atitude é testemunho perante todo o povo, perante toda a gente. A sua atitude é a demonstração que você tem Deus na sua vida. Tudo o resto que acontece, acontece porque Deus é Deus e será sempre Deus. E Ele faz julgamento na terra. Mas não faz julgamento aos outros, faz a nós também, se não houver arrependimento da nossa. E aqui aparece o título da mensagem.
O título da mensagem é Pergunta. Eu vou fazer a pergunta. É Deus bom? É realmente Deus bom? Você queria servir um Deus que fosse injusto? Você queria servir a um Deus que, apesar de você fazer asneiras e continuar a fazer asneiras, um Deus que permitia as suas asneiras? Porque para permitir as nossas, também há a permitir as outras, de outros. Então tornava-se injusto. Será que Deus é bom? Prova disto. Vamos abrir em João. Também no Novo Testamento. João 3:16. João 3:16. Em João 3:16, Deus mostra quanto Ele é bom para nós, quanto nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que por ele, mas que para que o mundo, perdão, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Deus nos amou de tal maneira que deu um Filho por nós. Deus é extremamente bom. Mas a nossa conduta também tem de ser igual. Extremamente bom. Faz de nós, não, então vamos ser pisados, vamos ser ultrajados. E se for da vontade de Deus? E se for da vontade de Deus? É complicado, não é? A pergunta. Como é que Deus sabe o que é que vai dentro do seu coração? Como é que Deus sabe a sua reação? As circunstâncias têm que acontecer. As coisas têm que acontecer. Para você se agarrar a Deus com unhas e dentes e moldar o seu caráter para que cada vez mais e mais e mais Cristo seja construído. Não? De outra forma, o que é que nós somos? Não, eu tenho Deus. Pois fazemos iguais aos outros. Então não temos Deus. A pergunta está feita. É Deus bom? Cada um de nós vai ter que responder. E se você disser que é bom, então o que é que nós somos? Estamos nós na Terra a fazer coisas boas? Ou não?